Criador do céu e da terra. Ele é tão grande que a terra é descanso para os seus pés. Ele manda no vento, manda no fogo e manda na água. É dono de tudo e ainda tem tempo para cuidar de mim. Jesus no nosso meio, aleluia. A mensagem é Jesus no nosso meio. Ainda tem crente que crê nisso, diga glória a Deus. Isso não é chavão de pregadores que infelizmente usam tanto, mas é uma verdade pura. Jesus em nosso meio. Oh, glória a Deus. Quem encontrou o texto sagrado, diga glória a Deus. São João capítulo 20, versículo 19. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer e eu vou daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Versículo 26. E 8 dias depois, estava outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se e disse: paz seja convosco. Grita, meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Oh, glória a Deus. Agora só para quem acredita que Jesus está no nosso meio. Quem está vendo Jesus aqui, diga glória a Deus. Se você não está vendo, você precisa virar crente. Se você não está vendo, você precisa virar crente de verdade, porque você não é crente ainda. Porque o crente enxerga Jesus, ele vê Jesus, ele sente Jesus, ele opera, aleluia, ele crê na operação de Jesus, ele sente Jesus do seu lado, na sua vida, ele sente Jesus em espírito e em verdade, no meio da igreja. Jesus no nosso meio. Isto é só para quem
acredita nos mistérios da palavra de Deus. Isto é só para quem crê nos mistérios da pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas como é isto? Jesus está no nosso meio, mas cadê Jesus? Abra o seu coração nesta noite, que você vai sentir Ele no meio da igreja, que você vai sentir Ele no meio do seu povo. Ele foi, mas a sua continua se apresentando no meio do seu povo. Como se sente a presença de Jesus? Sabe como você que se sente a presença de Jesus? É quando você começa a sentir-se que é pecador, sentir-se que precisa de misericórdia. O que é isso? Isso é presença da santidade no nosso meio. É quando nós caímos de joelhos e começamos a gritar: misericórdia, Senhor, perdoa os meus pecados. Isto é a presença da santidade no meio da igreja. Você não sente isto, é porque você não está sentindo a presença de Jesus. Se você nunca sentiu isto, é porque você nunca sentiu a presença de Jesus. Porque a presença de Jesus no nosso meio nos traz este sentimento maravilhoso, Ele operando em nossos corações. Oh, glória a Deus. É a presença de Jesus. Tem crentes que não sente mais Jesus no nosso meio. Tem crentes que não sente mais Jesus no nosso meio. Eu sinto Jesus em nosso meio. Mas eu sinto Jesus no meio da igreja. Mas eu sinto Jesus cobrindo as nossas vidas com as suas mãos poderosas. É Jesus que dá a palavra, é Jesus que dá a mensagem, é Jesus quem inspira as nossas vidas, aleluia, a tua vida, a nossa vida, para que a igreja seja edificada. No site GPT, isto na mensagem de YouTube, isto é a palavra de Deus. É Jesus em nosso meio. É Jesus em nosso meio. Você já perdeu a sensibilidade de sentir Jesus? Apóstolos, as portas fechadas, todo mundo com medo e chorando. Jesus se apresenta no meio daquele lugar, daquela casa, aleluia.
seja convosco. E aqueles que viram Jesus creram. E aqueles que viram Jesus acreditaram que era Ele. Mas quem não estava lá não acreditou. Quem não estava lá não creu nos discípulos que disseram: nós vimos o Senhor. Ele se apresentou no nosso meio. Aí Tomé diz: se eu não ver, se eu não colocar o dedo nas feridas, se eu não colocar a mão do seu lado, eu não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos na mesma situação, as portas fechadas, mas Tomé já estava com eles naquele dia. E Jesus se apresenta no meio e diz mais uma vez: paz seja convosco. Depois chega para Tomé e diz: põe aqui o teu dedo, vê aqui as minhas mãos, chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejais incrédulo, mas crente. Aí Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse-lhe: porque me viste, Tomé, crestes. Bem-aventurados que não viram e creram. Eu não estou vendo ele aqui, mas ele está aqui no nosso meio. Eu não estou vendo ele aqui. Eu não sou Tomé. Eu não quero colocar o dedo na ferida, no lugar dos cravos. Eu não quero colocar a mão do seu lado, porque eu não sou incrédulo, eu sou crente. É só para quem acredita que Jesus está no meio da igreja. Jesus está no nosso meio. Não sejais incrédulo, não sejais incrédula, não sejais incrédula, porque mais bem-aventurado é aquele que não viu e crê que Jesus Cristo está no nosso meio. Jesus está no meio da igreja. Jesus anda no meio da igreja. Por que no meio? Por que no meio? Porque o meio define o centro, e quem é o centro da vontade de Deus se chama Jesus Cristo de Nazaré. E lendo a Bíblia Sagrada é muito interessante. E lendo a palavra de Deus
É muito maravilhoso que Jesus Cristo, aleluia, que Jesus Cristo, igreja de Deus, Ele sempre estará no meio. Primeiro, porque Ele é o mediador entre Deus e os. Quem está no meio? Jesus. Aleluia. Quem é o centro da pregação do Evangelho? Jesus. Ele é o meio. Pregação que não aponta Jesus Cristo como o centro, como o meio, como o foco. Não é uma pregação, é cristocêntrica. Tem que ser a pregação que aponta Jesus. Jesus está no meio. Não é à toa que a palavra de Deus nos diz abertamente que o Senhor, Ele está sempre no meio. Tem muitos versículos, não daria tempo se nós formos ler, mas diz a palavra do Senhor, Jesus Cristo, que Ele é o centro, Ele está no meio. Para chegar-se a Deus é Jesus Cristo no meio. Fazer a rodeio. Quando no livro de Lucas capítulo 5, Jesus está numa casa e flui a multidão de uma tal maneira que ninguém consegue entrar. Mas quem é que está no meio da multidão? Jesus. E não acha lugar e sobe o paralítico e desce ele pelas telhas até ao meio, aonde Jesus estava. Jesus é o meio, é o centro, é o foco, é o centro da vontade de Deus. Leia a Bíblia que você enxerga isso. Leia a Bíblia que você encontra isso. Está lá Jesus, está lá sendo descido o paralítico, mas Jesus já está lá no meio. No meio. Aonde, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio dele. Mas infelizmente ainda tem crente como Tomé. Deixa eu pegar para você. É para crer, para acreditar. Você não acredita que Jesus está aqui no nosso meio? Você não crê nisso? Então você é um incrédulo. Você não acredita nisso? Então você não é crente. Você precisa ser crente para acreditar nisso. Para crer nisso. Para nós finalizar já, porque a hora foi embora. Em Apocalipse capítulo 2, a Bíblia diz que Jesus anda no meio. No meio de quem?
no meio das igrejas, no meio dos 7 castiçais de ouro. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Concorda, a Bíblia Sagrada escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Jesus andando no meio da igreja. Dá glória para Ele. Jesus andando no meio da igreja. Ora, clama a Ele. Jesus andando no meio da igreja. Toca nele pela tua fé. Enxerga Jesus aí, ó crente incrédulo. Enxerga Jesus aí, ó crente incrédulo. Enxerga Jesus aí. Enxerga Jesus aí, não está enxergando Jesus. É Ele que anda no meio das 7 igrejas. Ele estava andando no meio da igreja de Éfeso. Ele estava andando no meio da igreja de Esmirna. Ele estava andando no meio da igreja de Pérgamo. Ele estava andando no meio da igreja de Tiatira. Ele estava andando no meio da igreja de Sardo. Ele estava andando no meio da igreja de Filadélfia. Ele estava andando no meio da igreja de Laodiceia. E ele continua andando no meio da igreja. Isto é só para crente que acredita nestes mistérios da palavra de Deus. Jesus em nosso meio. É Jesus em nosso meio. E tem um hino antigo que o saudoso Manuel Patrício sempre louvava esse hino. É uma honra ter Jesus em nosso meio. Aonde? Aonde? É uma honra ter Jesus em nosso meio. Foi convidado e o primeiro a chegar. Sua presença é tão marcante, eu até vejo a sua glória. Fica Jesus mais um pouquinho. Ajuda aqui, pastor.
vou ficar com mais bem-aventurado que não viu e creu. Quem vai ficar com esta palavra? Quem recebe esta palavra? É Jesus em nosso meio. Coloca-se de pé. Começa dando glória, 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 Senhor. Que por esta palavra o Senhor aumente a minha fé. Que o Senhor aumente, meu Deus, a minha sensibilidade de sentir a presença do Senhor Jesus, de sentir a tua graça, de sentir a tua palavra, de sentir Jesus Cristo em nosso meio, operando no nosso meio, operando em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, confirma a tua palavra, que por tua palavra, o Senhor continue, aleluia, andando, operando em nosso meio, fazendo maravilhas em nosso meio, curando em nosso meio, transformando em nosso meio, libertando em nosso meio, transformando em nosso meio, curando em nosso meio, fortalecendo em nosso meio. Jesus no nosso meio, Jesus no centro das nossas vidas, da minha vida, Senhor. Amém. Glorifica Jesus. Ele é o resplendor da glória, sustenta todas as coisas pela sua palavra. Está sentado à destra da majestade de Deus, coroado de glória. Seus olhos são como fogo, os seus cabelos são brancos, seu rosto brilha como a luz do sol. Sua voz é como voz de muitas águas, em sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o leão da tribo de Judá. De Judá. Ele é o resplendor da glória, sustenta todas as coisas pela sua palavra. Está sentado à destra da majestade de Deus, coroado de glória. Seus olhos são como fogo, os seus cabelos são brancos, seu rosto brilha como a luz do sol. Sua voz é como voz de muitas águas, em sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. De Judá, ele é fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o alfa e o ômega, princípio e o fim. Ele é o leão da tribo de Judá. Senhor que é e que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso.
estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Ele é o leão da tribo de Judá, chama-se fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de